Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu mostrar para você aqui, Lucas, capítulo 8, versículo 4, Almeida Revista e Corrigida. Deixa eu mostrar uma coisa para você, muito importante. Quero que você pare e preste bastante atenção. E ajuntando-se a ele uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Primeiro eu quero que você entenda, irmãos, que vem, e sempre tem vindo uma grande multidão de pessoas para ouvir sobre Jesus, para ouvir Jesus, para receber as orientações. Olha, eu prego o Evangelho desde 1992. Conheci Jesus em 1987. Quando eu te conheci em 1987, foi porque em 1987 eu parei para dar atenção. Eu parei para respeitar as orientações que me chegavam. Você compreende, sim ou não? Mas desde 1992 eu prego o Evangelho. Irmãos, eu já passei por diversos lugares. Se eu fosse enumerar as cidades aqui, nós íamos demorar um pouquinho. Irmãos, eu vou te dizer para você, se eu parar para pensar o tanto de gente que eu já vi na minha carreira se assentar diante de mim, para ouvir a palavra do Senhor Jesus, para ouvir a orientação do Evangelho de Jesus Cristo, eu não poderia enumerar. Fora um período que eu fazia programas de televisão, que eu atingia um número enorme de pessoas. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Olha, irmãos, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele fala que essa é a vontade de Deus. Qual? Que todo homem seja salvo. Você sabia? Sim ou não? Mas isso vai acontecer? Não vai. É a vontade de Deus. Mas é uma coisa que não vai acontecer. Não é todo homem que vai ser salvo. Não é toda pessoa que recebe a orientação, o entendimento da palavra, que vai passar a eternidade nos céus. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que, apesar de receber a orientação, apesar do entendimento ser aberto, a pessoa não quer. Ela faz uma escolha. E é justamente por isso que essa vontade de Deus não vai se realizar. Por quê, pastor? Liberdade de escolha. Ele quer a salvação da pessoa, ele traz a orientação, ele traz o entendimento, ele usa homens que se colocaram diante dele para servir, para fazer a vontade dele, para oferecer a vida em prol do plano, do desejo, do sonho dele. Ele usa esses homens, mas tem pessoas que, assim mesmo, elas não serão salvas. Fora que oportunidades, e oportunidades, e oportunidades que Deus tem dado. E quantas? A Bíblia fala sobre uma mulher, inclusive, ele chama de Jezebel. Depois eu vou mostrar para você, está lá no livro de Apocalipse, que ele deu tempo àquela mulher. Para quê, pastor? Para que ela se convertesse, para receber a salvação. Mas a Bíblia diz que ela não quis se arrepender da imoralidade dela, quer dizer, ela não queria abrir mão daquele tipo de vida que ela tinha. Mas deixa eu mostrar para você aqui primeiro. Ó. Primeira carta a Timóteo 2:3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, preste atenção, esse é um desejo dele, é um desejo de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É a vontade dele. Ele quer a mim, passando a eternidade com ele nos céus, ele quer a você. Ele quer você que está me assistindo em casa. Não tem uma pessoa que ele não quer. Ele quer aquela que vende o corpo por dinheiro. Ele quer aquele que, infelizmente, tomado por um espírito de ódio, de revolta, de raiva, tira a vida de um outro. Ele quer que aquele que perdeu a vida, ele quer também. Ele quer que todo homem seja salvo. Não tem aquela pessoa que ele olha e fala, você? Ah, não, você acha que não, é melhor você ir para o inferno. Não tem. Não tem. Você está compreendendo, sim ou não? Não tem. E ele, repito, ele tem dado tempo, irmãos. Tem dado tempo. Ele tem dado tempo, mas a questão é que tem pessoas que, mesmo ele dando tempo,
Elas não querem. Olha só, Apocalipse 2, 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Segue. Dei-lhe, como é que é, igreja? Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Quando você ouve a palavra prostituição, a sua mente se arremete automaticamente para aquela pessoa que vende corpo por dinheiro. Não é isso? Mas volta um pouquinho. Não é só isso que é prostituição. Volta um pouquinho. Coloca o 20 novamente, por favor. Mas tenho contra ti. Isso aqui ele estava falando com uma igreja. Ele mandou que essa carta fosse entregue ao anjo da igreja, para poder falar com a igreja. Você está compreendendo, sim ou não? Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam. Então quer dizer, prostituição no sentido físico, mas também prostituição no sentido de idolatria, irmãos. E comam dos sacrifícios da idolatria. Sacrifícios da idolatria. Então, cuidado, porque prostituição é mais do que vender o corpo por dinheiro, irmãos. Prostituição é mais do que me deitar com uma mulher que não é minha. Você está compreendendo? Seja eu casado, que leva ali um nomezinho a mais de adultério, ou seja eu solteiro, que leva um nomezinho a mais de fornicação. Mas, da mesma maneira, seja adultério, fornicação, ou vender o corpo por dinheiro, é prostituição do mesmo jeito aos olhos de Deus. Não tem nenhuma diferença, é a mesma coisa. Você está compreendendo, sim ou não? É muito sério isso que eu estou falando com você. É muito sério. E vou falar uma coisa para você que vai chocar você, que pode até escandalizar alguns, mas é uma prática que, infelizmente, de vez em quando eu encontro no meio do povo de Deus. Qual é? Mulher que se prostitui. Esposa que se prostitui. Se prostitui com o marido. Mas como se prostitui com o marido? Ela cobra para poder ter alguma coisa com ele. Se você não me der, eu não vou ter nada com você. Prostituta do lar. E é uma prática, infelizmente, triste de te dizer, mas acontece. Quantos casais eu já não aconselhei que de repente o marido fala, pastor, a questão é a seguinte, se eu não der para ela algo, não comprar, ou não der dinheiro para ela, ela não deixa eu tocar nela. Quem oferece sexo em troca de dinheiro é o quê? É uma pessoa que se prostitui. E está cheio, é uma prática terrível, que infelizmente, na minha carreira, eu tenho visto acontecer. Toma cuidado. Agora, segue o 21, por favor. Dê-lhe tempo. E Deus tem dado tempo, pessoal. Como, pastor? Ele tem dado tempo. Tempo no sentido de esperar que a pessoa se converta, mas tempo também no sentido de estar sempre dando orientações a ela, para que ela mude o comportamento, para que ela mude a atitude, para que ela mude a maneira de viver. Você está compreendendo? Cada vez que eu venho à igreja, que eu aprendo algo, irmãos, e às vezes aquele negócio toca na ferida, mas parece que é brincadeira, esse pastor está me perseguindo. Você não entendeu nada, rapaz. Você não entendeu nada, você é tolo. Você é tolo, você não tem entendimento algum. É Deus te dando mais uma oportunidade. Você está achando que é o pregador? É Deus te dando mais uma oportunidade para que você se arrependa, para que Ele possa te tirar da destruição eterna, da condenação eterna. Porque você vivendo fora da orientação da palavra, é justamente nessa posição que você está, na posição do juízo, da condenação, da maldição que Deus colocou sobre aqueles que desobedecem à palavra dEle. Você não está entendendo isso? Ele quer que você saia dessa posição. E a única maneira de você ficar livre é por meio da palavra. Alguém me procura hoje e fala, pastor, eu encontrei uma pessoa, inclusive a pessoa que me procurou hoje é lá do Maranhão.
Pastor, conheci uma pessoa assim, assim, e tal, por um acaso, a pessoa frequenta a igreja, mas vive assim, vive assado, vive daquele jeito, e eu queria que o senhor orasse por ela. Eu falei, mas não adianta eu orar. Eu falei, eu posso até orar, mas não adianta. Por quê? Porque não tem nenhum pastor que liberta uma pessoa. Não tem. Eu mando qualquer tipo de demônio embora. Não existe. Não existe aquele que diz que é mais forte, que é maior, que é menor, que é mais... Não existe. Não existe ser principado. Outro dia eu até conversava com um rapaz e falou, pastor, esse principado de demônio não manifesta não, né? Eu falei, claro que manifesta, irmão. Mas ele não manifesta por causa da minha santidade. Ele não manifesta por causa do meu grande poder. Quando ele chega perto de mim, ele treme e cai, não é porque, nossa, que homem santo. Não, é pelo poder do nome de Jesus. Você não entendeu nada. E esse poder está à tua disposição, do mesmo jeitinho que está à minha disposição. Igualzinho. Igualzinho. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Irmão, só Jesus liberta. A palavra de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu posso mandar embora, eu mando, e ele vai. Só que se a pessoa, ela não quer aceitar a palavra de Deus, ou seja, mudar o comportamento, passar a viver segundo a orientação da palavra, esta pessoa, ela vai permanecer cativa, vai permanecer presa pelos demônios. Por quê, pastor? Porque quando eu estou na prática da palavra, eu saio dessa condição, aonde Satanás tem direito, tem autoridade sobre a minha vida, e passo por uma outra posição, aonde a liberdade para eu viver sem que as forças das trevas tenham domínio sobre mim, inclusive o pecado. Você está compreendendo ou não? Só que se eu não dou atenção, se eu não respeito, não adianta. Pastor, ora, o demônio vai embora, mas só que ele volta. E a situação da pessoa vai se complicando cada vez mais. E tem gente que está desse jeito, nessa situação. Ela vem à igreja, recebe uma oração, dá uma melhorada, algo flui para ela, cai uma migalha da mesa, ou seja, uma bênção, uma resposta, uma solução, daqui a pouco ela está aqui de volta. Está aqui de volta, se enche de capeta de novo, aí está perturbada, está de novo, está insônia de novo, e mente perturbada, e não dorme de novo, as coisas complicando de novo, aí vem, pastor, faz a oração, aí ela fica livre, aqueles demônios vão embora, resolve alguma coisa, mas daqui a pouco volta. Por quê, pastor? Porque ela não é liberta. Por quê? Pois, João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual é a pessoa que o Filho liberta, pastor? É a pessoa que a palavra chega. Ela aceita a palavra e passa a praticar. Essa pessoa, ela fica livre do império das trevas. Por mais que o diabo queira, ele não tem como. Por quê, pastor? Porque no momento que você passa a obedecer a palavra de Deus, que eu passo a obedecer a palavra de Deus, o exército de Deus, ele vai estar à nossa disposição, à minha disposição, e haverá anjos para me proteger. Os seres, eles não terão poder de chegar perto de mim. Eles até tentarão. A Bíblia diz que eles lançam dardos inflamáveis. Às vezes usa pessoas à tua volta para falar algo, para te ferir, para te magoar, para que você saia da palavra. Mas aquela pessoa que permanece na palavra, esses seres, eles não têm como acessar a vida da pessoa. Não tem como. Não tem como penetrar o corpo dela. Não tem como fazer a morada no corpo da pessoa. Você está entendendo, sim ou não? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senão, não tem como. É só o Filho, é só a palavra, é só Jesus que liberta completamente uma pessoa. Senão, não adianta. Agora, aquele negócio, por que a pessoa não fica livre do demônio? Por quê? Porque ela não quer. A palavra, o Filho, que liberta. Ela quer viver do jeito que ela acha melhor. Voltem em Apocalipse, por favor. Irmão, tenha entendimento, tenha compreensão dentro de você. Dê-lhe tempo. Irmão, ele está dando tempo. Tem gente que está tendo tempo há mais de 10 anos. Vem à igreja, ouve o que tem que ser feito, o que não pode ser feito. Mas como o porco que volta à lama, ele volta ao pecado.
E, na verdade, a palavra de Deus, que é uma pérola, é algo precioso, é algo valioso, é algo que produz vida e salvação eterna. É jogada para ela, e como uma pedra preciosa jogada a um porco, a palavra de Deus também é jogada a ela. Por quê? Porque ela é um porco. O porco fica com o focinho o tempo todo na lama, no chiqueiro. Ele gosta de coisa suja, de lavagem, de coisa podre. Ele gosta disso. Então a pessoa está sendo comparada a um porco, por quê? Porque ela gosta da sujeira de Satanás. Ela gosta da prostituição. Ela gosta de viver o que o mundo vive, as embriaguez, as bagunças que o mundo faz, as carnalidades. Ela gosta de palavras lascivas, pensamentos picantes, e aí vai. Ela gosta de viver o que a carne humana gosta de viver. Ela não quer a palavra, ela não quer Jesus. É coisa séria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Olha na linguagem de hoje isso daqui, quer ver? Que coisa séria. E eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar-a. Tem pessoa que não quer. Ela não quer. Ela, quando vem, ela vem porque a coisa está pesada, porque a dor pegou, porque a coisa complicou. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, né? E especial para minha pessoa, da minha família. É um jovem rapaz, pensa naquele rapaz bonito, forte. É aquele cidadão que, em outras palavras, as meninas olham e ficam com o brilho no olhar. Mas demais, bonito. Imitado por alguns, porque vive uma vida glamurosa. Há algum tempo atrás, eu estou em casa, aí toco meu celular. Tio! Falei, o que foi, amigo? O que foi que está acontecendo? Tio, pelo amor de Deus, me ajuda. Falei, o que está vendo? Até assustei. Falei, o que está vendo? Não, tio, eu estou perturbado, estou atormentado, eu não durmo há 15 dias, sei o quê. Falei, calma, amigo. Falei, calma. Eu vou ir a São Paulo. Eu não estava em São Paulo. Eu falei, eu vou a São Paulo, eu vou te ajudar. Ô tio, pelo amor de Deus, vem depressa. Falei, eu vou. Aí fui. Cheguei na casa dele, no apartamento dele, estava a família toda reunida. Aí eu falei, vem cá, amigo, vem cá, deixa eu conversar com você. No que ele chegou, já caiu manifestado com um demônio brabo. Haviam feito um trabalho de feitiçaria para ele, pesado mesmo, para acabar com a vida do garoto. É garoto mesmo, para acabar com a vida do garoto. Quebrei a força daquele demônio, desfiz aquele trabalho, expulsei aquele demônio. Falei para ele, olha, amigo, não tem como eu te ajudar, você vai ter que ir comigo. Por quê, pastor? Porque tem situações que uma oração pode resolver. Tem situações que não, irmão. Tem situações que não, tem situações que vai ter batalha ali. O diabo vai olhar e falar, não, ela é minha escrava, ele é meu escravo, é meu, não vou soltar. E se a pessoa não tiver força de vontade, se a pessoa realmente não quiser abrir mão verdadeiramente, ela não vai ficar livre, não. Não vai, não, ele não vai deixar, porque ele é o dono dela. Ele é o senhor dela. Mas Jesus não comprou, pastor? Comprou, mas no momento que eu resolvo desprezar a obra que foi feita para ficar fazendo a vontade dele, meu irmão, eu volto à posição de escravo dele. Coisa séria. E aí mandei levar, ele foi para onde eu estava, e eu falei para ele, você fica aqui comigo uns 10, 15 dias que eu vou te ajudar. Falei, vou fazer umas consagrações com você, para você fortalecer o teu espírito, a alma, vou te ajudar. E comecei. Só que quando eu comecei, eu falei para ele, presta atenção. Você já leu Mateus 12:43? Coloca para mim. Na Almeida Revista Corrigida. 12:43. Eu falei para ele, você já leu Mateus 12:43? Ele, não, tio. Eu falei, então eu vou ler para você. Eu falei, eu quero que você saiba onde você está entrando. Você entendeu? Sim, senhor, tio. E aí eu li. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso,
E não? Quando é que ele sai, pastor? Quando é dada uma ordem pelo poder do nome de Jesus. Não tem como, não importa quem ele seja. Não importa se ele se intitula Lúcifer. Não importa se ele se intitula esse ou aquele outro, tanto faz. Não importa. Por quê, pastor? Porque o nome de Jesus, ele está acima de todos os nomes. Você está compreendendo? Ele está acima de todas as autoridades espirituais. Irmãos, a Bíblia diz que mediante a este nome, que nome, pastor? O nome de Jesus. Todos os joelhos se dobram nos céus, na terra e no mundo dos mortos. Ou seja, não existe um lugar criado por Deus, quando se declara Jesus, que não se inclina. Qualquer força, qualquer autoridade espiritual, qualquer mundo espiritual. Você está compreendendo? Por que qualquer mundo, pastor? Porque tem mais de um mundo. Uma hora você vai se aprofundar nisso, você vai entender melhor. Eu estou esperando ela colocar lá para mim, para você ver. Olha lá, Filipenses 2, capítulo 10. Volta, vê o 9 para mim, 2,9, melhor. Ó. Pelo que também Deus, presta atenção nisso, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Presta atenção, 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Me coloca na linguagem de hoje, 2,9. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Segue. Para quê? Em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas. Por quê, pastor? Porque não tem só anjo, irmãos. Tem muitas outras criaturas. Todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, que é para onde você não deve ir. Caia de joelhos. Você entende? Então não tem. Não tem aquele demônio que manifestou. Não, ele manifestou pelo poder, pela autoridade que há nesse nome. Você compreende, não? Sim ou não? É muito sério. 12:43, por favor. Então, quando qualquer pessoa, não tem que ser pastor, não tem que ser pastor, não tem que ser pastor. O único pré-requisito necessário é esse: todo aquele que crê em meu nome expulsarão demônios. Todo aquele que crê no quê, pastor? No nome de Jesus. Todo aquele que crê que Cristo veio como homem. Você está compreendendo? Todo aquele que crê que Cristo morreu pela humanidade. Todo aquele que crê que Deus ressuscitou Cristo. Ele morreu na carne, mas ressuscitou no Espírito. Você está compreendendo? É simples assim. Olha lá, 16, 17 de Marcos. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Ponto e vírgula. Irmãos, então é todo aquele que crê, todo aquele que crê. Não precisa ser pastor, não precisa ser obreiro. Não precisa. Precisa ser uma pessoa que acredita. E a Bíblia diz que aquele que crê se expressa. A pessoa que crê, ela mostra que ela crê pelo comportamento dela, pela maneira dela de viver. Ou então ela é louca. Porque se eu creio que os adúlteros vão passar a eternidade no inferno, mesmo eu crendo, eu me prostituo, então eu sou louco. Ou então eu não creio. Eu acho que é xaropada, que é conversa fiada. Não, eu creio. E assim mesmo eu me deito com uma mulher que não é minha, então eu sou louco. Se eu creio que quem rouba a Deus não vai herdar a vida eterna, e eu roubo a ele no dízimo, eu roubo ele na oferta, então, ou eu não creio, ou eu sou louco. Você está compreendendo? E muitas outras coisas mais que eu poderia falar para você aqui agora, que não é o assunto, mas só para que você entenda. O único pré-requisito é esse:
Qualquer pessoa pode mandar o demônio embora, pastor. Qualquer pessoa que crê em Jesus. Qualquer pessoa que crê nesse nome. Por quê? Porque o poder está nesse nome. Mas para que essa autoridade, preste atenção, preste atenção, preste atenção lá, filho. Preste atenção lá para mim, por favor. Mas toda pessoa, mas você tem que ter um entendimento. Você tem que ter um entendimento. Olha aqui para mim, ó. Curioso não recebe isso, não. Olha aqui para mim. Você tem que ter o entendimento, tem que ter a compreensão, que esse nome, ele é poderosíssimo, só que tem o porém. Para que esse poder seja acionado, tem que crer. Amém? Você compreende, sim ou não? Vai lá. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra, segue. Então diz... O espírito, o demônio, fala para ele mesmo. Então diz, voltarei para a minha... Olha como ele vê a pessoa. Por quê? Ele está há 20 anos ali. Está há 30 anos ali. Ele está naquele casamento desde quando começou. Antes de começar, já é fruto de prostituição. Já está lá há muito tempo. Ele está lá, naquele coração, todo acolchoado de mágoa, de rancor, de ressentimento, há mais de 15 anos. Então, quando ele olha, ele fala, é minha casa. Ele fala, é minha casa, me pertence. Está compreendendo? Me pertence. Mas pertence a ele por quê? Porque alguma autoridade dele falou, vai lá e destrói aquela vida, porque vai ser tua. E ele vai e conseguiu destruir, né? Então ele olha e fala, é meu burro, é meu cavalo, é meu jumento, é meu aparelho, sei lá o nome que eles querem dar. Está entendendo, não? Coisa séria. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada. Ou seja, Jesus não está lá. A palavra que liberta não está lá. Você está compreendendo, não? Não está lá. Você é um templo, você é uma casa. Deu para compreender, né? Lembra que Jesus fala, lá em Apocalipse também? Eis que estou à porta e eu bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Mas a pessoa tem que abrir a porta para ele entrar, senão ele não entra. Olha lá, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Mas quando é que ele está à porta e bate, pastor? Está batendo na tua porta agora, falando para você largar a avareza, parar de roubar no dízimo. Está batendo na sua porta agora, falando para você que você tem que ser homem de uma só mulher. Está batendo na tua porta agora, falando para você que você não pode cobrar do teu marido para ele ter contato com você, porque o teu corpo é dele e o dele é teu. Você não pode se recusar a ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Está batendo agora na porta do teu coração, falando para você, abandone a mágoa, abandone o rancor, abandone a autopiedade. Cada palavra dele que vem a mim e a você, para transformar, para mudar o curso da nossa vida, é ele batendo a porta para entrar. Se eu não abro, ou seja, se eu não aceito, ou seja, eu não concordo, eu não acho que é bem assim, ou seja, eu não aceito, ele não entra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Por quê, pastor? Porque tem gente que não ouve a voz dele. Não ouve. Quantas vezes ele está falando? Ou seja, ele está dando tempo. Quantas vezes ele está falando? Com a pessoa, a mesma coisa. Não estou dizendo para você que tem aquela que fala, pastor está me perseguindo, é brincadeira. Toda vez que eu vou lá, ele fala isso. Eu nem conheço a tua vida. É Deus que está falando com você. E você não está entendendo isso ainda. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei, e ele comigo. Teremos comunhão. Aquele que se une a Cristo se torna um só com ele. Você compreende a seriedade? Sim ou não? Volta, por favor. Então diz, voltarei para a minha... De onde sair, e voltando acha desocupada, sem Jesus. Não aceitou que Jesus entrasse.
Por quê? Porque Jesus entrar significaria ter que abrir mão de certas coisas, ter que fazer certas outras. Eu me lembro uma vez que eu pregava no interior de São Paulo, uma cidade chamada Catanduva, e eu falava sobre a necessidade do batismo nas águas, que aquele que não nasce da água e não nasce do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E acabou o culto, como de costume eu fui dar atendimento, então uma senhora veio, nossa, pastor, quando o senhor estava falando desse negócio aí de batismo nas águas, pastor, mas me deu uma vontade, eu queria tanto me batizar. Eu falei, mas o que lhe impede? A senhora crê que Jesus Cristo é o Senhor? Creio, pastor. Eu falei, o que lhe impede? Então, pastor, eu estava pensando, se eu batizar, aí não vou poder mais do forró com meu marido. Ela era forró. O outro não quer, por causa de outras situações. Ele não aceita, vai ter que mudar a vida dele em algumas coisas. Vai ter que fazer coisas que ele não quer fazer. Ou vai ter que deixar de fazer coisas que ele gosta de fazer. Então, ele não aceita. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? De onde sair? Voltando, acha desocupada, varrida, destituída de poder. Não há vestígio da presença de Deus lá. E adornada. O que é adornada, pastor? Decorada. Você não tem a tua casa? Sim ou não? Tem pessoas aqui que, se eu for visitar a casa, eu vou encontrar uma casa onde tem muita madeira. A pessoa gosta de móveis de madeira. Tem pessoas que você chega lá, você vai encontrar móveis tubular, né? Não sei nem se existe mais. Tem pessoas que gostam de móveis tubular. Tem a outra que gosta de móveis laqueados. Tem a outra que gosta de planta. Parece uma floresta a casa dela. Tem outro que gosta de fotografia. Então, quer dizer, cada um gosta de um tipo de decoração. Adornada. A casa é decorada do jeito que ela gosta. Os adornos que Satanás gosta é a prostituição, a lascívia, a mágoa, a desonestidade, o desejo de vingança. E aí vai. Então ele encontra decorado do jeito que ele gosta. Preste atenção nisso aqui. Segue. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos, comportamentos. Últimos atos desse homem, pior do que os primeiros. Assim, acontecerá também a esta geração. A pessoa é má. Ela não quer. E eu mostrei isso aqui para ele. Eu falei, presta atenção. Você está entendendo a seriedade disso? Você quer que eu ore mesmo? Você quer que eu me consagre? Você quer que eu lute com você? Lute por você mesmo? Não, eu quero sim, tio. Eu falei, presta atenção. Você quer Jesus? Não, eu quero sim. Eu falei, não quer nada. Não, eu quero. Eu falei, quer nada. Você quer ficar livre da dor. É diferente. Você quer ficar livre do sofrimento. É diferente. Tem pessoas que querem ficar livre do sofrimento, ficar livre do problema, ficar livre da dor. Ela não quer Jesus. Ela quer o antídoto que Jesus tem para oferecer para ela, para aquela situação que ela está passando. No momento que ela fica livre daquela situação, daquela dor, daquele problema, daquele mal, ela torna a viver como vivia antes. Ela não queria Jesus. Eu falei, então tá bom. Eu falei, então eu vou orar. Mas eu falei, você está consciente? Não, estou sentindo. Eu falei, então tá. Comecei a me consagrar e lutar por aquele rapaz. Irmão, ficou limpo, completamente limpo. Com a mente fortalecida, com o espírito fortalecido. Lutei por ele. Eu me lembro dele até fazendo um comentário. Ô tio, por que o senhor não ajuda essas pessoas assim? Eu falei, eu ajudo. Quem quer ajuda? Quem não quer ajuda, você não tem como ajudar. E tá. Bye, bye. Deus te abençoe. Primeira semana. Tio, igreja tal. Segunda semana. Ó quem está cantando aqui hoje, tio. Terceira semana. Ô tio, estou adorando a Deus aqui, tio. E vai. Foi uns 3 meses assim. De repente vi numa boate. Liguei imediatamente. Falei, você está louco, rapaz? Você perdeu o juízo, você é maluco? Falei, o diabo vai acabar com a tua vida. Não, tio, só uma galera minha me chamou só para curtir um pouquinho. Ó, o senhor viu? Estou tomando refrigerante, tio. Falei, mas larga a mão de ser bobo, rapaz. Falei, você já está na mão do diabo. Eu falei, igual aquele viciado em droga que está na boca da biqueira lá. Falei, não, só estou aqui, passeando.
Daqui a pouco está com o nariz no pó. Irmão, eu tenho que desviar-me do mal. Eu tenho que me desviar do mal. Qualquer situação que me afaste da presença de Deus, eu tenho que tirar, eu não posso. Eu já falei para você que às vezes eu tenho que abrir mão até mesmo de amizades. A Bíblia diz, deixando tudo aquilo que vos atrapalha. Tudo aquilo que me atrapalha. Hebreus capítulo 12, presta atenção. Versículo 1, coloca lá para mim, por favor. Eu tenho falado com você já sobre isso. É muito sério. Tem gente que está brincando, não está acreditando na linguagem de hoje, por gentileza. Não está acreditando. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhos ao nosso redor. Portanto, testemunho ao nosso redor, pessoas que estão ao nosso redor, que testemunham a nossa vida, que testemunham o nosso comportamento, a minha mulher, o meu filho, a minha mãe, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, o meu empregado, o meu patrão. Ou seja, tem pessoas que os olhos delas estão sobre nós. Principalmente se ouvir, você é crente? Você é evangélico? Porque antigamente ser crente era sinônimo de retardado, de pobre, é sinônimo de alguém que tem problema na cabeça. Hoje, ser evangélico é glamouroso. Eu sou evangélico. Sou evangélico. Irmão, estou no evangelho há muito tempo, já passei por várias fases do evangelho, eu sei o que estou falando. Teve uma época no Brasil que as pessoas que se declaravam evangélicos eram 2% da população. Hoje é mais de 40%. Hoje é glamouroso isso. Você vê artista dizendo aí. Qual o seu nome? Maria fulana de tal. Qual a sua religião? Sou evangélica, mas está na capa da Playboy, mas diz que é evangélica. E está cheio. Está cheio. Por quê, pastor? Porque está cheio de gente falando que a pessoa quer ouvir. Eu me lembro de um cantor que eu tenho o maior carinho por ele, meu amigo. Não vou falar o nome. Ele foi muito famoso. Ele é muito famoso. Ele é muito famoso no meio secular. E eu me lembro, inclusive, quando eu era pastor em determinado local, que eu passei um CD na igreja, na época de CD ainda. E eu falei, quando eu vi o nome, eu falei, pessoal, nunca ouvi falar desse cidadão aqui, não. Eu falei, esse nome aqui eu conheço em outro lugar. Fiz até uma brincadeira que eu não vou falar para não identificar, irmão. Está compreendendo? Aí eu falei, alguém já ouviu falar? Eu tinha no mínimo 2.000 pessoas na igreja. E falou o nome dele. Ou seja, o grupo que ele pertencia. E ele andou comigo por muito tempo. Assim, praticamente diariamente. Eu saía para viajar muito pelo estado do local onde eu estava, pregando o evangelho, e eu levava ele comigo, porque ele era muito conhecido no mundo secular, e trazia muitas pessoas do mundo, está compreendendo? Que queriam ver de perto aquela estrela que era conhecida no mundo dos homens. E conversei muitas coisas com ele, e uma das coisas que ele me falou, que quando ele começou, ele se entregou a Jesus, que para poder fazer um show, ele tinha que tomar, no mínimo, 1 litro de uísque. Ele falou para mim, pastor, para mim subir no palco, se eu não tomar 1 litro de uísque e não cheirar pelo menos umas 3 carreiras de cocaína, eu não consigo subir. Por quê, pastor? Porque eu tenho que estar chapado, doido, senão eu não consigo fazer. Por quê? Porque aquilo era um tormento, era infelicidade, acabou com a vida dele em todas as áreas. Apesar da grande quantia financeira que ele recebia por cada apresentação. Você está compreendendo, sim ou não? Sim ou não? Coisa séria, chegava a receber ali 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, dinheiro tinha muito, mas era perturbado, atormentado, preso pelas trevas. E aí encontra Jesus. Começa a frequentar a igreja. Só que tinha uma agenda marcada, ou seja, contrato assinado. Não tinha como simplesmente falar, não vou aparecer. Não tinha como. Não vou aparecer, não tinha como. Então, o que acontece? Ia fazer. Falou para mim, só que tem um porém, pastor. Quando estava terminando as situações, chegaram para mim e me disseram o seguinte, pode continuar, não tem problema nenhum não, é a tua profissão. Está entendendo? Ele falou, mas pastor, como que eu poderia ficar nessa profissão? Aonde eu me prostituía, aonde
Eu acabei com a minha vida, acabei com a minha família. Mas ele ouviu o que ele queria ouvir. Aí ele chegou a um ponto que ele falou, não, peraí, isso não pode ser certo. E aí é onde ele saiu de onde estava e foi para uma outra denominação, onde ele aprendeu o quê, pastor? A verdade. Que prostituição é pecado. Que roubar é pecado. Você está compreendendo? E não importa quem quer que seja. Não existe aquela pessoa especial diferente. Tem pessoas que, na verdade, elas não querem saber de Jesus. Elas querem o quê? Elas querem ficar livres do sofrimento que está atacando, aplacando a vida delas. Mas de Jesus elas não querem saber. E, na verdade, é necessário que você entenda isso. É assim nós temos essa grande multidão de testemunhos ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Irmão, atrapalha. Atrapalha o que? A minha comunhão com Cristo. Não interessa. Eu lembro quando eu comecei. Já falei para vocês. Eu tinha 17 anos. Poxa, a minha vida era uma só. Jogar futebol, tomar cachaça, cerveja e correr atrás de mulher. Era a vida dos meus amigos, a nossa turma, o nosso objetivo era só esse. Agora, eu queria outras coisas, os objetivos eram outros. Eu queria agora ir para a igreja, queria ouvir a palavra. A noitada, para mim, era vigília. Queria me envolver com Jesus. Só que, para isso, eu tinha que fazer o quê? Tive que me afastar deles. Por quê, pastor? Porque senão iria me atrapalhar. Atrapalharia a minha vida com Deus. Tudo aquilo que atrapalha a tua vida com Deus, você tem que abrir mão. Abra o teu entendimento. Volta lá. E isso também acontecerá com essa gente má de hoje. Vamos lá. Lucas 8, 4. Foi onde nós começamos, lembra? E ajuntou-se uma grande... Irmão, sempre, repito, nesses tantos anos que eu prego o Evangelho, eu já vi muita gente. Eu já vi multidão de pessoas vindo. Se eu fosse contar cada pessoa, todo lugar que eu passei pregando o Evangelho, o Senhor Deus deu sucesso. Havia uma multidão de gente. Deus sempre abençoou. Mas eu não acredito, infelizmente, que essa multidão de pessoas todas se salvaram. Por quê, pastor? Porque não vai ser assim. Quer ver? Por mais que esse seja o desejo de Deus, segue. Um semeador saiu a semear, e a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada. E as aves dos céus a comeram. Segue. Esse aqui é o retrato das pessoas na igreja, irmãos. Outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. Segue. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo, com ela os espinhos a sufocaram. Você viu que cresceu, mas sufocou. Por quê? Porque junto cresceu os espinhos. Vai lá. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo eles, estas coisas clamava. Quem tem ouvidos para ouvir? Dizendo elas essas coisas, clamava. Quem tem ouvido para ouvir? Por quê? Porque tem gente que não tem ouvido para ouvir. É o caso que eu acabei de te contar. Ele não queria Jesus. Ele queria que o sofrimento acabasse. Então, quando a pessoa está em dificuldade, ela fala que ama Jesus. Ela fala que ela quer. Ela fala, mas só que, na verdade, ela quer só ficar livre do sofrimento. Cuidado com isso. Segue lá. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo, que parábola é esta? Segue. E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Isso é prerrogativa para discípulo, tá, pessoal? Jesus se revelar, o entendimento se abrir, é para discípulo. E discípulo é aquele que permanece na... Independente da circunstância, ele permanece na... Esse é o discípulo. A vós vos é dado o conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábola, para que vendo, não vejam, e ouvindo... Irmão, você pode ser a pessoa mais preparada culturalmente. Você vai entender gramaticalmente, é claro.
Mas as revelações que o Espírito Santo tem para dar, não vai entender. Não vai compreender. Por quê, pastor? Isso é para quem é discípulo. É para quem permanece na palavra. Porque o discípulo é aquele que alcança a libertação. Você compreendeu? E a pessoa do Senhor Deus, pelo Espírito Santo, vem morar dentro dela. Esse é o discípulo. E é o Espírito Santo quem abre o entendimento. É o Espírito Santo que guia pela verdade. Não é outra pessoa. Sem o Espírito Santo, você não tem nada. Nada, pastor. Você pode ser a pessoa mais rica da terra. Você é o maior miserável entre os homens. Romanos 8:9. Se eu não me enganei. A gente volta em Lucas 8:10 já. Vai lá. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Como assim manda a natureza humana? Não vivem como o desejo da carne. Eu não posso fazer tudo que eu tenho vontade. Por quê, pastor? Porque tem coisa que eu tenho vontade de fazer que vai me levar para o inferno se eu fizer. Está compreendendo? A nossa carne, ela nunca se converte e nunca vai se converter. Não, eu nasci de novo, pastor. É no espírito. Na carne, não. Você continua sendo a mesma pessoa que você era. Você gostava do quê? De champanhe? Continua gostando. Você gostava do quê? De cachaça? Continua gostando. Você gostava de quê? De mulher? Continua gostando. Não mudou nada. O que mudou, o que nasceu de novo foi o teu espírito. Então o que eu faço, pastor? O que você faz? Mortifica a tua carne. Quebranta ela com jejuns, orações e se mantém ouvindo a palavra de Deus, se alimentando dela todos os dias. É assim. Vai chegar um momento que parece que você realmente não sente mais nada. Mas por quê? Porque a carne não tem força para reclamar mais. Ela não tem força para reclamar mais. Está compreendendo, sim ou não? Agora, se você não fortalece o seu espírito, obviamente, a tua carne que vai controlar a tua vida. E aqui ele estava conversando com pessoas que ele presumia que já andava segundo a orientação da verdade, segundo a palavra de Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Aí você vê que tem uma vírgulazinha aqui. Eu estou até pensando, estou até vendo ele sim, o apóstolo Paulo, ele parou, falou, rapaz, acho que eu me precipitei aqui, quer ver? Aí ele faz aqui uma ressalva. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que o Espírito de Deus não vive nela, não. Basta você chegar perto para ver. Pisa no pé dela, ou seja, coloca ela numa situação que ela vai mostrar o que tem dentro dela. Aí você vai ver que sai um espírito de revolta, de raiva, de ódio, de ressentimento, de rancor, e aí vai. Você está compreendendo? Se a situação for outra, sai um espírito de prostituição, de desonestidade, e aí vai. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita nela. Que habita nela é um outro ser. É coisa séria. Por isso que ele fala, ó, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Aí ele fala, ponto final, acabou a conversa. Mas tem um assunto seguinte que parece a mesma coisa, mas não é. Mas está relacionado? Tá, mas não é a mesma coisa. Preste atenção. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Que é isso, pastor? Se o Espírito de Cristo não mora dentro de você, você não é dele. Não, pastor, você está nessa condição aqui, lembra? Debaixo da condenação eterna. Você pertence ao diabo. Ah, não, está amarrado. Eu aceitei Jesus. O Espírito de Deus mora em você? Porque se ele mora, a Bíblia diz que ele prova que ele mora por meio de um dom. Não importa o dom, mas ele mora. O dom que eu mais vejo na minha carreira se manifestar é o dom de falar em línguas. Mas não significa que quem não fala em línguas, o Espírito Santo não mora dentro dela. Mas tem um dom que mostra que ele mora. Ou um dom de cura, ou um dom de discernimento de espírito. E aí vai os dons do Espírito Santo. São vários. Senão, não adianta. Você tem que ter esse entendimento com você. Você pode ser a pessoa mais que tem o maior sucesso na terra, reconhecido. Você não é de Jesus. Você não vai morar no reino dele. Você vai passar a eternidade no inferno. A coisa é séria. Está entendendo? Volta lá para mim concluir que o negócio aqui está esticado demais já. Irmão, é sério o negócio aqui, 8:10. E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo, não vejam. E ouvindo, não entendam. Por muito tempo eu não entendia isso. Falei, meu Deus, mas como?
pessoa não quer, ele quer. Mas a pessoa que não quer. Já viu aquele ditado, pior cego aquele que não quer ver? Ele não quer. É aquilo que eu falava agora para você. Ele deu tempo para ela. Mas ela não quis abandonar a prostituição dela. Tem pessoa que ela não quer abandonar, não quer. Se para viver para Cristo ele vai ter que abrir mão de algo, ele não quer. Ele não quer, ele quer ficar livre de problema, mas não quer. É mais ou menos aquilo que eu falo, né? Namorar com a tua filha, eu quero. Casar com ela? Ah, não. Ou seja, me aproveitar dela, eu quero. Compromisso, não. É compromisso, não, eu não quero. Então tem pessoas que querem se aproveitar de Jesus, mas compromisso ele não quer. Irmão, abre o olho. É muito sério. 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra, porque ele foi explicar para os discípulos. Falou para vocês, eu vou abrir o jogo aqui, vou abrir o leque, para vocês compreenderem. A semente é a palavra de Deus, segue. E os que estão junto ao caminho, presta atenção, são estes, junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que, se não, salvem. Ou seja, crendo. Mas, na verdade, por que o diabo tira? Porque ela ouve, não entende. Porque o que faz uma pessoa crer é a compreensão, é o entendimento. Então, ela não entende. Aí o diabo vem e tira a palavra. Porque se ela permanecer lá, ela vai acabar entendendo e vai acabar crendo. Está compreendendo, sim ou não? Vai lá. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E, no tempo da tentação, se desviam. Segue. E os que caem entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados, as riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. Segue por um tempo. Aí, irmão, eu sei o que é o mundo da miséria, sei o que é o mundo mais ou menos, e sei o que é o mundo de quem tem dinheiro. Eu não estou falando de quem acha que tem dinheiro, eu estou falando de quem tem dinheiro. Porque em terra de anão, aquele que tem um palmo a mais acha que é gigante. Não, eu estou falando que eu conheço o mundo de quem tem dinheiro. E é um mundo que encanta. Alguém fala, mas pastor, dinheiro não traz felicidade. Não traz mesmo não, manda comprar. Manda buscar. Só que a felicidade que o mundo pode oferecer. O prazer, a alegria que o mundo pode oferecer. Só que esse mundo está em contagem regressiva. Olha para você. Você lembra quando você tinha 18, irmã? Pastor, não me lembra, não. A prova que esse mundo está em contagem regressiva é você. Eu me lembro quando eu tinha 18. Tenho 54. Apesar que eu tenho que falar para você, eu brigo constantemente com isso, com o espelho. Eu falo que é 54, ele fala que é 32, mas eu deixo ele brigar sozinho. Irmãos, nós temos que abrir os olhos. Você pode ficar 50 anos aqui. Pode morrer amanhã. Que isso, pastor? Porque é uma lei, veio do pó. Lei, você não precisa crer. Lei você não precisa crer, já te falei, vai acontecer. É que você talvez não entenda o que é lei, o que é conceito, o que é princípio. Porque lei, você não precisa crer. Vai acontecer, você crendo ou não crendo. Está entendendo, sim ou não? E não dão frutos com perfeição, segue. E o que cai em uma boa terra, presta atenção nisso aqui. Essas são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto. O que eu tenho procurado ensinar você? Você fazer o que é certo pela razão certa. Você não pode fazer o que é certo por razões equivocadas. Não, faça, aprenda a fazer o que é certo por razões certas. Quando eu entrego o meu dízimo, quando eu entrego a minha oferta, qual é a razão disso? É a razão certa, é amor e gratidão. Se for de outro jeito, você está errado. Não, Deus, o negócio é o seguinte, estou aqui, vou dar, mas
O Senhor me dá. Ele não é agiota. A bênção dele é de graça, não custa nada. Não, mas eu aprendi assim, te enganaram. A bênção de Deus é de graça, não custa um centavo. É por meio da fé, tudo é por meio da fé. Entenda isso. É coisa séria. Um coração honesto e bom. E dão fruto. Mas presta atenção aqui. Por quê, pastor? Porque a fé, ela tem que estar acompanhada com a perseverança. Porque se não for, se você for aquela pessoa que no primeiro grito já desiste, esquece. Você tem que ser aquela pessoa. Não interessa o que se apresentou diante de você. Não interessa. Não interessa. Você vai até o fim. Vai. Eu vou morrer então, mas eu não vou deixar de crer. Não vou deixar de fazer o que Deus falou. Você está entendendo ou não? Coloca toda essa parte que eu coloquei, só da explicação de Jesus na linguagem de hoje para mim. Começa lá no versículo. Não é no 4, eu quero um pouquinho mais embaixo. A vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Segue. O que é essa parábola? Quer dizer, é o seguinte, a semente é a mensagem de Deus. Segue. As sementes que caíram à beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração dela, para que não creia e não seja salva. Segue. As sementes que caem onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raiz e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. Segue. As sementes que caem no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essa pessoa. Por isso, os frutos que ela produz nunca amadurecem. Porque o diabo, alguém outro dia conversando comigo, falou, pastor, o diabo se preocupa com a pessoa quando Deus se importa com ela, né? Eu falei, não. Deus sempre se importou com você. Sempre, pastor, sempre. Sempre. O amor dele é incondicional, ele sempre se importou com você. Antes de você vir a esse mundo, antes de você ser gerado, ele já tinha preparado um plano de salvação para você por meio de Jesus. Ele sempre se importou com você. O diabo se interessa por você e se importa por você quando ele vê que você se importa com Deus. Quando você se torna um servo de Deus de verdade, ele se importa com você. Porque ele quer que você passe a servir a ele. Então ele vem com tantas coisas. E tem gente que infelizmente cede. Cuidado, segue. E as sementes que caem em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu bom e obediente. O coração é bom e obediente. Você está compreendendo? O que é um coração bom, pastor? É um coração circuncidado. O que é um coração circuncidado, pastor? É um coração que não retém maldade, sujeira. A circuncisão, ela foi uma aliança feita entre Deus e Moisés. E Abraão. Perdão, troquei por Moisés. E Abraão. E qual era a ideia? Que jeito que era a circuncisão? É igual a operação de fimose, que é feita nos meninos quando é necessário. Para quê, pastor? Para não juntar sujeira. Então, circuncisão na carne é isso, no coração. É a circuncisão que é feita por Cristo. É um coração que não retém sujeira. Você está compreendendo? Se alguém fere a pessoa, não é que não dói. Claro que dói. Mas ela vai buscar em Deus para que Ele cure o coração dela, vai perdoar, ou seja, não retém sujeira. A pessoa que não tem um coração circuncidado, ela retém mágoa, ela retém rancor, ela quer vingança, o coração dela retém sujeira. Está compreendendo? Então é um coração bom e obediente, se inclina àquilo que Deus fala. E porque são fiéis, produzem fiéis, perseverantes.
O fiel é aquele que, independente da circunstância, ele permanece na... É igual o homem que é fiel à mulher dele. Não importa. Ah, pastor, que a minha mulher agora resolveu que não vai mais cumprir o papel de esposa. O diabo está usando ela. Acabei de explicar agora há pouco. Mas só que não é porque o diabo está usando ela que ele vai permitir que o diabo use ele. Ele permanece fiel, homem de uma só mulher. Está compreendendo, senhor? Não importa a circunstância, ele permanece fiel. E essa fidelidade é por amor a ela? Pode ser também, mas principalmente por amor ao Deus vivo. Você está compreendendo? Não é porque agora minha mulher foi usada pelo capeta para me trair, que eu vou deixar o capeta me usar. Por quê, pastor? Porque antes da minha mulher, eu amo a Cristo. Então eu vou manter-me fiel a ela, custe o que custar. Você está compreendendo? Irmão, desperta. Desperta, deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Porque você pode alcançar toda a riqueza, todo o sucesso desse mundo. Sem Cristo. Você é um miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Não são palavras minhas, não. Está lá em Apocalipse. Desperta. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Viva na verdade. Glória a Deus. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.